Oi pessoal, eu sou o professor Zépica e a gente vai conversar hoje sobre o terceiro capítulo do livro da doutora Lily Schwartz, Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário. O terceiro capítulo ele vai introduzir o conceito de raça numa perspectiva de que esse conceito ele foi criado de forma estabilizada e naturalizada. Então não era natural, né? Foi sendo naturalizado, foi sendo inserido dentro do vocabulário da sociedade, quase com uma forma estabilizada, né? Então, assim, aquilo ali pegou mesmo essa forma de se tratar o preconceito à raça. E aí, então, a raça ela vai ser vista como posições sociais dentro da sociedade que acontecem através de um desígnio da natureza. Ou seja, a natureza tem a sua escolha, vamos dizer assim, de que tal pessoa seja desta raça e essa seja de outra raça. Então se estabelece esse conceito de divisão entre as pessoas, né? As raças se contrapõem. Só que no Brasil acontece algo diferente de outros países, né? No mesmo período em que essas questões vão sendo levantadas. Porque no Brasil não se tem uma política discriminatória oficial, como por exemplo na África do Apartheid, né, que tinha legislação ali discriminando e tal. O Brasil ele nasce, né, um conceito de boa convivência, de harmonia racial. No Brasil se nega o preconceito. Não, o preconceito é errado. Não somos preconceituosos. Não, se existe preconceito ele é brando. Então, se nega o preconceito e se ele existe e reconhece como brando. Se então é esse paraíso racial, né, paraíso de não haver discriminação, outros lugares do mundo começam a olhar para o Brasil nesse sentido de que é um país aí que tem muito a nos ensinar. E algumas pesquisas começam a surgir no Brasil na década de 80 para poder entender como é que é isso e como é que se consegue uma convivência dessa forma, para exportar esse modelo, né, para outros países, para outras nações, para outros espaços. E em 1988 acontece uma pesquisa interessantíssima no estado de São Paulo, onde as pessoas participaram, né, de alguns questionamentos. Um deles era: tu é uma pessoa preconceituosa? Tu tem preconceito? E aí 97% dos respondentes disseram que não tinham preconceito, que não eram preconceituosos. Uma outra pergunta vinha perguntando o seguinte: tu conhece alguém preconceituoso? 98% dos respondentes conheciam alguém preconceituoso. E aí se perguntava: mas quem é essa pessoa? Dentro assim da tua relação, onde é que essa pessoa está próxima a ti? E aí a surpresa, as pessoas eram parentes próximos, namorados, amigos íntimos. Então, eu não sou preconceituoso, mas no meu redor as pessoas são preconceituosas. Na mesma proporção, né? Praticamente. Em 1995, se cria uma nova pesquisa, mais ou menos parecida, também em São Paulo, onde 89% das pessoas afirma que não existe preconceito, onde 89% das pessoas afirma que existe preconceito. Há preconceito no Brasil, sim, tá? Porém, somente 10% dos respondentes afirma que é preconceituoso. Então, olha o gap que se apresenta, né? O reconhecimento do preconceito numa escala de praticamente 90% e apenas 10 se reconhecem como preconceituoso. Porém, apenas 10 se reconhecem como preconceituosos, mas teve uma outra etapa nessa pesquisa onde as pessoas elas concordavam ou discordavam com afirmações aí preconceituosas. E 87% dos respondentes, eles acabavam revelando algum preconceito nessas afirmações diretas ou indiretas. Então, olha que interessante, né, as conclusões que se depreendem nessas duas pesquisas. O Brasil, então, ele se apresenta como um país preconceituoso, sim. Esse mito aí de boa convivência, de harmonia racial, isso aí cai por terra. O Brasil é preconceituoso. Porém, o brasileiro, ele vive numa ilha racial, onde ele está cercado por racistas, mas ele não é preconceituoso. Ele reconhece preconceito de todos os lados, de todas as formas, mas ele em si não é preconceituoso.
Então, o que a gente percebe? Percebe um preconceito sempre do outro. O preconceito é o outro que é preconceituoso, eu não sou. Sei que o meu vizinho é, mas eu não sou. Sei que a minha mãe é, mas eu não sou. Então eu jogo o preconceito para outra pessoa, para outra esfera, né? Mas eu não sou preconceituoso. Olha que paradoxal, né? Mas não é paradoxal, na realidade a pessoa tá ali apresentando que também é preconceituosa. Não tem como ela, estando nesse ambiente, né, não ter atitudes preconceituosas. Avançando nessa questão, também se entrevistaram, obviamente, né, negros. E eles negaram ser vítimas de preconceito na sociedade. Não sou vítima. Porém, perguntaram se conhecia e confirmava casos de preconceito na sociedade. E sim, eles conheciam pessoas próximas que sofreram preconceito, sofreram racismo, mas eles necessariamente não sofreram. Então, olha que interessante. A própria pessoa que sofre preconceito, ela diz que eu não sofro, mas o outro sofre. Eu percebo o preconceito e o racismo ao meu redor, mas eu necessariamente não sofro. Por quê? Porque ele joga o preconceito para a história. Ele coloca o preconceito assim, é um preconceito do outro, é o outro que sofre, eu não sofro. Então se nega esse racismo, né? O racismo ele é sempre atribuído ao outro, a outra pessoa, tanto quem sofre, tanto quem faz, quem é racista, né? Esse racismo é atribuído ao outro. Não se admite o ato de discriminar. Não se admite que eu sofra ou eu discrimino, mas se admite a discriminação. Quase um conceito subjetivo, né? A discriminação existe, mas eu não sofro, mas eu não pratico. Então, esse preconceito, esse racismo, ele vai ser esse tipo específico, particular de racismo brasileiro. O racismo silencioso. O racismo onde todo mundo sabe que existe, mas ninguém fala dele. Percebe? A gente vai ter no Brasil, então, uma garantia de universalidade de leis, né? Onde, se tu for preconceituoso, tu vai ser punido pela letra da lei. Mas o preconceito, ele dentro da tua intimidade, dentro da tua casa, as pessoas elas não são punidas, porque para ser punido tem uma série de critérios, né? Mas tem que ser visto em flagrante para alguém, ou tem que provar que sofreu preconceito, ou aquela pessoa praticou. Então assim, acaba que fica tudo muito subjetivo e poucas pessoas vão efetivamente passar por racismo, né? Claro que agora com a mídia, tudo gravado, fica muito mais fácil, mas em momentos onde tu não tem aí uma câmera, um áudio para gravar, fica muito difícil tu atestar o preconceito. Porém, o preconceito ele não vai existir na esfera pública, mas ele vai existir na esfera privada, na esfera íntima, né? Então, dentro das casas, as pessoas são preconceituosas. Um exemplo bem claro disso foi agora há pouco, no BBB 22, né? Uma participante foi lá chamar um participante de crioulo. Porque aquele crioulo. E aí ela percebeu na hora e falou, gente, que errado, isso aí é a força do hábito. Olha que interessante. Em rede nacional, vai ali e diz que é um hábito, né, ser preconceituosa, mas não reconhece o preconceito. Capaz, eu não sou. Percebe como é que acontece? Então a raça, ela vai ser esse conceito, né, de construção histórica e social, tem nada a ver com questão biológica, né, e aí ele vai passar esse conceito de raça por um discurso de nacionalidade. Por quê? Porque vai se transformando, se modificando numa forma de identificar a pessoa na minha mente. Então, eu vou sempre colocar a raça como um marcador social, uma representação que eu vou criar, né? Então, um exemplo, eu vou falar, porque aquele rapaz ali de barba. E aí, se for uma pessoa de pele preta, eu vou falar, não, porque aquele negro. Então, olha a forma de identificar a pessoa, né? Eu não coloco uma cor da pele quando a pessoa não é negra, mas eu coloco quando ela é. A distinção, né? Fica essa questão de categoria, de classificação. E isso vai ficando tão sério que isso vira efetivamente uma categoria classificatória, né? Porque a gente vai colocar ali qual é o teu gênero, qual é a tua classe, qual é a tua região, qual é a tua idade e qual é a tua raça. Como é que tu te define? Então, a raça também vira uma categoria classificatória. Eu desnaturalizo, eu contextualizo a raça como uma questão de critério e aí então fica tudo certo. Percebe? Eu faço um corte silencioso. Essa é a construção
desse capítulo 3. Raça e silêncio, um preconceito velado, certo? Continua aí comigo, a gente vai sair os capítulos 4, 5 e assim nós vamos. Valeu, gente!